Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos conhecer mais sobre o Sistema Solar do Carbono. Sejam muito bem-vindos. Nesse sistema existem 6 planetas: o carbono, o silício, o germânio, o estanho, o chumbo e o fleróvio. Todos os planetas possuem 4 elétrons na sua camada de valência, sendo 2 nos orbitais s e 2 nos orbitais p, ns2 e np2, em que n é o número dessa camada. Diante dessa configuração semi-preenchida, eles possuem propriedades especiais que estabelecem a linha divisória entre os metais e os ametais. O carbono é ametal, o silício e o germânio são semimetais, o estanho e o chumbo são metais e, por último, o fleróvio, que é um elemento artificial. Eles, em temperatura ambiente, são sólidos e possuem alto ponto de fusão. Partindo para o seu estado de oxidação, o mais comum é o +4, porém os metais mais pesados do grupo, estanho, chumbo e fleróvio, também podem apresentar número de oxidação +2, uma vez que favorece a sua estabilidade. Para entendermos mais sobre cada planeta, vamos aprender sobre algumas de suas propriedades periódicas, carga nuclear efetiva e seu efeito de blindagem, raio atômico e energia de ionização. Apesar de estarem no mesmo sistema, a carga nuclear efetiva varia entre os planetas. Quanto maior ele for, menor será essa carga. Essa propriedade representa a carga sentida por determinado elétron em um átomo multieletrônico, modificada pela presença de outros átomos, ou seja, o efeito de blindagem. Esse efeito consiste na repulsão que os elétrons das camadas mais internas, próximas do núcleo, exercem sobre os elétrons das camadas mais externas, reduzindo a atração núcleo-elétron. Ao longo do seu grupo planetário, os planetas mais distantes do Sol, como o chumbo e o fleróvio, são maiores, conforme o aumento do número de elétrons e, assim, do número de camadas. Logo, por serem maiores, a distância entre o núcleo e seus elétrons de valência aumenta, configurando maiores raios atômicos. Já quando falamos de energia de ionização, a ideia muda de figura. Ocorre o inverso. Quanto maior o planeta, menor será sua energia de ionização, uma vez que essa é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo em fase gasosa no seu estado fundamental. Agora que aprendemos sobre os aspectos gerais do Sistema Solar do Carbono, vamos descobrir mais sobre cada um deles na sua própria órbita. E vocês acharam mesmo que íamos começar pelo carbono, né? Mas vocês estão enganados. Vamos deixar o queridinho da vez para o grande desfecho. Então, começaremos pelo silício. Ele é um semimetal frágil e pouco maleável, difícil de moldar, ao contrário dos metais. Sua coloração é cinza escuro e possui brilho metálico característico. Na crosta terrestre, é o segundo elemento mais abundante. Na natureza, ocorre sempre combinado, principalmente na forma de óxidos ou silicatos. Os óxidos, conhecidos como sílica, incluem elementos como a ametista e o quartzo, que é uma das formas cristalinas mais comuns e estáveis do dióxido de sílico. O elemento no seu estado hiperpuro é amplamente utilizado como semicondutor em dispositivos de estado sólido nas indústrias de computador e microeletrônica. Além disso, o elemento é utilizado ainda na produção de silicones, que são quimicamente inertes, resistentes ao calor e bons isolantes elétricos. Algumas de suas aplicações incluem utensílios culinários, além das próteses utilizadas na medicina e em produtos cosméticos. Partindo para o germânio, ele é um semimetal sólido rígido em temperatura ambiente e parece metálico. Tem brilho prateado acinzentado e é um semicondutor, sem as principais propriedades de um metal. A partir de 1947, o germânio foi utilizado na invenção que mudaria o mundo para sempre, o transistor, utensílio utilizado em aparelhos eletrônicos da época. Mas o transistor de germânio tinha um defeito: falhava a altas temperaturas, e por isso ele começou a ser substituído pelo silício para a fabricação desse componente. Quando parecia que o germânio seria deixado em segundo plano, isso não ocorreu, porque hoje ele continua sendo um elemento importante, principalmente em eletrônicos especializados, como equipamentos para visão noturna e, além disso, com os avanços das comunicações do início da era digital, o elemento passou a ser utilizado na fabricação das fibras ópticas, mas, devido ao seu alto custo, suas aplicações são limitadas. O próximo planeta é o estanho. Ele é um metal que possui afinidade em formar ligas com outros metais, cobre e chumbo, resistência à corrosão e oxidação e de boa aparência externa quando aplicado como revestimento em outras peças metálicas, como em latas de alimentos e bebidas.
Ele foi um dos primeiros metais a ser trabalhado pelo homem, inicialmente aplicado na forma de liga com o cobre, bronze, para a manufatura de armas e ferramentas, caracterizando um marco na evolução tecnológica das civilizações, a denominada Idade do Bronze. Falando um pouco sobre o chumbo, ele é um metal de cor cinza azulada de brilho intenso. Ele é macio, altamente maleável, dúctil, mau condutor de eletricidade, resistente à corrosão e muito tóxico. Na Roma Antiga, o chumbo era usado de várias maneiras, incluindo encanamentos e utensílios domésticos. As tubulações de chumbo eram uma parte fundamental do sistema de abastecimento de água. Estudiosos sugerem que a exposição ao chumbo pode ter sido um fator indireto na queda do Império Romano, devido ao envenenamento em massa. Atualmente, a sua principal aplicação é em baterias de chumbo ácido para automóveis, motocicletas e sistemas de emergência. Foi muito utilizado em cosméticos, incluindo protetor solar, esmalte de unhas, batom e creme dental. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio da Resolução RDC número 645, de 24 de março de 2022, regulamentou o uso da substância acetato de chumbo em cosméticos no Brasil. Seguindo para fleróvio, ele é um elemento altamente radioativo e sua meia-vida é de 2,6 segundos. As propriedades químicas do fleróvio ainda não são completamente compreendidas, visto que é bastante instável. Trata-se de um dos elementos mais pesados conhecidos. O fleróvio não é encontrado na natureza. A sua síntese se dá através da fusão de átomos de plutônio e átomos de cálcio, podendo apenas ser forjado em laboratório por milésimos de segundo, como resultado da colisão entre núcleos mais leves em um acelerador. E, para finalizarmos com chave de ouro, vamos conhecer mais sobre o carbono, o planeta mais importante do nosso sistema solar. O carbono é um ametal, pertencente ao grupo 14 da tabela periódica, sendo também o elemento que nomeia o grupo do carbono. Mas, aqui para nós, ele é o planeta que inspirou o nome do nosso sistema solar, evidenciando a sua importância para a vida. Ele forma ligações covalentes e possui a propriedade chamada tetravalência, tendo a capacidade de formar até 4 ligações covalentes, permitindo a criação de uma grande variedade de compostos. A primeira descrição do carbono como elemento químico se deu em 1779 pelo químico francês Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna, mas seu uso é bem mais antigo. Há registros da utilização do carvão pelo ser humano desde a pré-história e evidências de que os chineses conheciam o diamante em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Além disso, sabe-se que algumas civilizações do sudeste da Europa usavam grafite como pigmento para decoração por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O carbono existe em diferentes formas alotrópicas, e suas duas formas mais conhecidas são o diamante e o grafite. No grafite, os átomos de carbono são organizados em camadas hexagonais, como folhas de favo de mel. Várias dessas folhas se empilham umas sobre as outras, formando o grafite. Uma de suas principais propriedades é a maciez, que se deve justamente pelo deslizamento dessas folhas, por fricção, e ao escrevermos, o pedaço de grafite sai do lápis e fica grudado no papel. No diamante, cada átomo de carbono forma ligações com outros carbonos, resultando numa estrutura rígida, covalente e tridimensional. É o material mais duro conhecido, sendo utilizado na fabricação de joias. Possui alta dispersão óptica e alto índice de refração, fazendo com que o elemento cristalino brilhe contra a luz, tornando-o uma joia luxuosa. Também é utilizado para desenvolver ferramentas de corte, utilizadas para cortar mármores de vidro e no desenvolvimento das brocas, que ajudam na exploração do petróleo. E vocês sabiam que ele também é utilizado em cosméticos? Pois é utilizado como máscaras faciais ou esfoliantes, contendo granulado ou pó de diamante, conhecido por ter propriedades rejuvenescedoras. O carbono é a espinha dorsal da vida na Terra. Nós somos feitos de carbono, comemos carbono e nossas civilizações foram e são construídas com carbono, sendo um elemento onipresente na natureza, constituinte essencial de toda a matéria viva, como as proteínas, carboidratos e gorduras, uma vez que é o segundo elemento mais abundante no corpo humano em massa, com cerca de 18,5%. Nosso querido planeta participa ainda de um processo natural pelo qual configura sua circulação entre a atmosfera, os oceanos, os seres vivos e o solo, sendo essencial para a regulação do clima e para a manutenção da vida na Terra, o ciclo do carbono.
Esse ciclo é complexo e costuma ser dividido em um componente geológico, o ciclo lento, e um componente biológico, o ciclo rápido, que envolve basicamente os processos de respiração, liberação de carbono na forma de CO2 para a atmosfera e de fotossíntese, captura do CO2 atmosférico pelas plantas. Além da fotossíntese e da respiração celular, o componente biológico do ciclo do carbono envolve outros processos, os chamados combustíveis fósseis, que, ao serem extraídos e usados, devolvem o CO2 à atmosfera, como por exemplo o petróleo. Com o processo de industrialização, houve um elevado uso de combustíveis fósseis, ou seja, acarretou em um crescimento nas taxas de emissão de CO2 para a atmosfera, desregulando as camadas de gases do efeito estufa e alavancando o superaquecimento global. Tais taxas de ampliação das temperaturas terrestres provocam o derretimento de geleiras, aumentando os níveis dos mares e oceanos, podendo levar a inundações, maremotos e tsunamis. A diminuição da taxa de emissão de CO2 para a atmosfera deve ser encarada como um dos grandes desafios para a humanidade e depende de ações políticas e de mudanças comportamentais, como, por exemplo, o contínuo investimento em novas formas de geração de energia que não dependam de combustíveis fósseis. O vilão do meio ambiente, portanto, não é o carbono, como muitos pensam, mas sim o ser humano, responsável por sua emissão de forma desgovernada. E aqui finalizamos a nossa trajetória pelo Sistema Solar do Carbono. Esperamos que vocês tenham gostado muito e aproveitado cada segundo dessa imersão cósmica. Curtam o vídeo e para mais conteúdo sobre química, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. Até mais!